Existem algumas conexões, tá? Umas conexões básicas com o disco que podem tirá-lo do seu eixo. E dentro dessas conexões, nós temos um músculo principal, que é o pterigóideo lateral, o pterigóideo externo, onde tem a sua porção superior, que vai para a porção mais inferior do esfenoide. Então, ele vem do disco superiormente, eu vou colocar aqui pontilhado, tá? Para o osso esfenoide. Ok? Mas esse esfenoide, ele tem uma projeção denominada de processo pterigóide do esfenoide, onde vai inserir a porção inferior. E aí, para você observar, eu posso ter um desnivelamento do meu disco pelo tônus alterado do músculo pterigoideu externo, e esse músculo pterigoideu externo está hipertônico, está desequilibrado, está com o tônus alterado por conta de problemas específicos do esfenoide, do temporal, do occipital, que desnivelou essa altura e comprometeu sensivelmente o comprimento do músculo. Todo músculo, ele tem seu comprimento tensão. O que é comprimento tensão? A sua otimidade, o seu comprimento ótimo. Ou seja, a gente tem um músculo X. Vamos lá, pterigóide lateral. Essa é a amplitude normal dele, onde tenho a origem e tenho a inserção. Dentro da origem e a inserção, se eu aumento essa amplitude, eu vou estirar, afasto a origem da inserção, eu estiro. Quando eu estiro, eu tiro a capacidade contrátil dentro da fisiologia. É a famosa lei de Franklin-Stalin. Comprimento, tensão dos músculos. Ao mesmo tempo que, se essa linha de origem e inserção se aproximar, eu vou perder torque, contratilidade do músculo. Isso é o que pode acontecer aqui com os desnivelamentos dos ossos do crânio, com as assimetrias cranianas que a gente falou na primeira aula. E é uma contextualização, uma evolução de conteúdo que eu quero propor para vocês. E o que é que acontece? O nível do olhar está aqui, ó. O esfenoide, ele é o fundo do olho e a base do crânio, juntamente com o occipital. Se eu tenho o que é normal, qualquer disfunção onde o esfenoide que está aqui e o occipital que está aqui seja desnivelado para um lado ou para o outro, vai alterar a altura do olhar, mais para cima ou mais para baixo, como também vai aproximar ou afastar as origens das inserções. E o que é que pode gerar isso? Uma tensão maior na cápsula articular. E muito mais do que isso, veja quanto conhecimento foi escondido de você por tanto tempo. Muito mais do que isso, existem ligamentos que eu vou colocar aqui de verde, por exemplo, que é o ligamento que a gente chama de esfenomandibular. Por que esfenomandibular? É um ligamento que, teoricamente, ele ligaria a mandíbula ao esfenoide, que é esse osso bem próximo aqui, bem próximo, isso não é longe, bem próximo. Para você parece ser um conteúdo, oh, nossa, que conteúdo difícil. Não, abra a cabeça.
Isso é muito mais fácil, você pode entender isso. Onde a gente tem o processo aqui, o ligamento vindo diretamente do esfenoide para a mandíbula. E esse ligamento esfenomandibular, ele só está em 1/3 da população. Evidências científicas já trazem que nos outros 2/3 eles estão fixados na cápsula média, na porção média da cápsula articular do disco, aqui. E eu vou colocar de verde nessa região. E ele vem para essa região daqui, que é onde chama a lígula, que é no forame da mandíbula, por onde passa o nervo alveolar inferior, que pode gerar irritabilidade para alvéolos, polpas e periodonto. Quando a gente tem alteração do eixo mandibular, a gente pode ter estiramento desse ligamento, que pode comprimir e interferir nessa passagem daqui. Mas, se ele tiver diretamente com esses 2/3 da população conectado ao disco, a gente tem esse ligamento tensionando o disco, e ao tensionar o disco, tira ele da sua condição de artrocinemática, levando uma tendência à alteração do seu posicionamento. E aí é onde acontecem os estalidos. E aí é onde o fisioterapeuta comum trata, mexendo no disco, mexendo, relaxando a musculatura, e agora você vai saber que você pode tratar diferente. Você pode ter uma perspectiva diferente de tratar seu paciente, seu filho, e dar uma qualidade de vida para essas pessoas muito, mas muito maiores. Aqui, ó, a gente tem forame magno, logicamente, a gente traz a coluna cervical para essa região. A coluna cervical, que está bem próximo dessa região. E aqui eu vou colocar pontiagudo, a continuidade. E depois nós temos o tórax. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E aqui a gente adentra ao tórax. Vamos chegar efetivamente na segunda parte, super importante para se avaliar o estalido. Como o estalido ele é dependente do posicionamento do crânio, consequentemente, o posicionamento da mandíbula vai fazer total diferença. Mas o que é que vai fazer com que a mandíbula não esteja com sincronia, com um movimento harmônico? Só existem duas coisas que regem a mandíbula propriamente dita, porque ela está centralizada, ou é para estar, ou você tem uma assimetria do crânio, onde ela encaixa desequilibrada, concorda? Ou você tem, inferiormente, tensões que levam a mandíbula para posições inadequadas. E aí é que está. Essa região aqui em cima, você já viu como afeta bem, e você também pode ter isso e pode avançar com isso, e eu vou poder falar para vocês depois.
Mas, inferiormente, nós temos os músculos e estruturas inferiores que controlam e regem o movimento da mandíbula, associado com o queridinho, o osso hioide, que fica nessa região. E aí, no osso hioide, para a mandíbula, eu tenho os famosos, os músculos, né? Supra-hioideus. E aí a gente tem o milo hioideo. Nós temos o digástrico, ventre anterior e ventre posterior. E aí, atenção, porque o digástrico, ele sai daqui, passa pela rápide do digástrico e segue posteriormente até atingir a porção do digástrico próximo ao processo mastoide. Fora isso, nós temos outro, que é o músculo estiloioideo, que vem também do temporal. Ou seja, tensionamentos de temporal levar a tensionamentos até o hioide. Tensão em hioide que vão ser propagadas para a mandíbula devido à sua conexão com os outros músculos. Então, nós temos digástrico, estiloioide aqui. E aí, essa tensão associada com problemas de crânio regem o tensionamento associado com o hioide. Mas, se a origem em inserção, o inverso também é positivo. E aí, alterações de tensão do hioide pode levar a, partindo daqui, tensionamento da minha cabeça, tensionamento do temporal, posicionamento inadequado da minha mandíbula.